gente, aqui é a Bruna Vieira do Depois dos 15 e olha só quem tá aqui comigo. Oi, pessoal! Gente, eu já tô ficando sem voz por motivos de... Falei muito no vídeo dela. A gente acabou de gravar um vídeo pro canal da Flavinha. Conta aí dessa série que você tá fazendo. Sim, muito obrigada primeiro por me convidar. Meu nome é Flávia Kalina e eu tenho uma série no meu canal chamada Influências da Infância. Então, tudo que a gente passou, assim, quando a gente era criança, faz com que a gente seja a pessoa que a gente é hoje. Então, eu convidei vários blogueiros e vlogueiras pra participar dessa série. A Bruna deu um show. Vocês têm que assistir. Como lá. eu sempre falei muito mais que o Faustão, né, gente? Mas eu já tô acostumada com isso. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. E eu queria aproveitar que a Flavinha tá aqui pra gravar um vídeo também. E eu achei que seria super legal a gente falar um pouquinho sobre morar fora, sobre intercâmbio, porque você já viveu tudo isso. E eu sei que tem muitas meninas que assistem o canal e que estão tipo, na idade de tomar essa decisão. Se vale a pena, se não vale, qual é a parte difícil. Porque eu já fiz intercâmbio, mas os intercâmbios que eu fiz são intercâmbios de um mês só. Então, é uma experiência mais simples, assim, né? Mais rápida, então você não tem contato tanto. Não é tanto tempo, não é uma decisão tão séria. Sim. Então você pode contar pra gente. Você já fez intercâmbio, né? Sim, eu fiz duas vezes, em 2 países diferentes e 2 intercâmbios diferentes. Um foi pra estudar inglês e outro foi só pra trabalhar. Foi um intercâmbio de trabalho. O primeiro você fez com quantos anos? Eu tinha 17, eu fiz 18 anos lá. Na verdade, eu pedi o visto pros Estados Unidos e eles não me deram. Não me deram. Sério? Hoje eu tenho a cidadania, foi ótimo, foi ótimo. Chupa! Dá licença. Tô brincando. Mas, normal, acho que com 17 anos eles pensam muito assim, ah, será que ela vai ficar lá pra sempre? Então eles querem que você tenha um vínculo forte com o Brasil pra você poder ir. Só que eu falei pro rapaz, eu tenho 17 anos, não tenho como ter uma casa, um carro, enfim. Uma empresa? Não dava. E eles me negaram, só que a pessoa da minha agência falou assim, então vai pra Inglaterra, porque tem o mesmo curso lá de inglês. Eram 9 meses que eu fiquei lá estudando inglês. Eu falei, vai pra Inglaterra. Qual cidade? Chama Bournemouth. Depois eu ponho o nome, que é bem difícil. E é bem no sul da Inglaterra, era uma cidade de praia, coisa mais linda. Ficava umas 2 horas de Londres e eu pegava ônibus pra ir pra Londres, era demais. Legal. Só que eu fiquei chocada, assim, porque eu falei, Inglaterra? Porque eu tinha feito toda a minha lição de casa, assim, toda a pesquisa pra Boston, que era onde eu ia. E minha viagem, sei lá, faltava um mês, assim, pra eu ir e mudou tudo. Só que eu falei, não, é agora ou nunca, eu tenho que ir. Foi a melhor coisa, porque eu não tive outra oportunidade de ir pra Europa ainda, então penso, imagina, se eu não tivesse ido, eu não teria conhecido os países que eu conheci. Você ficou em casa de família ou você ficou em residência estudantil? Fiquei em casa de família. Eu queria ter ficado na escola a princípio, mas era mais caro. Mas depois eu pensei, casa de família é muito melhor, porque se você quiser ficar mesmo imerso assim, na cultura, viver o dia a dia da pessoa, é melhor ficar em casa de família, porque... Principalmente lá era escola para aprender inglês, então só tinha estrangeiro, não era um high school assim, então lá tinha muita gente que falava espanhol, daí a gente se conversava em portunhol, né, não tinha jeito. Então eu só falava mais inglês mesmo na casa. Eu acho que, tipo, as meninas me perguntam isso quando elas comparam, tipo, qual é o mais interessante para um adolescente? Eu falo que depende, se você quiser ver como americano, como uma inglesa, é legal você ficar na casa de família, porque você tem uma, sei lá, parece que tá dentro de um filme, assim, Exatamente. Você ganha uma família nova. Por outro lado, acho que pra conhecer mais pessoas, fazer mais amigos, é mais interessante o intercâmbio que você dorme na escola, tipo, residência estudantil, porque você escova dente com as pessoas, você vai tomar café da manhã, você dorme, tipo, conversando até tarde. São experiências diferentes, mas são 2 experiências muito ricas, assim, né? Com certeza. Porque aquela pessoa cresce de formas diferentes. Com E certeza. depende. Então a gente já viu aí que você escolheu seu destino meio que foi Inglaterra por isso. Exato. Porque as meninas sempre perguntam, qual destino eu escolho? Aí eu falo, pense em filmes que você gosta. É verdade. Né? É Séries. verdade. Por que você queria Boston? Não, eu cheguei lá na escola, né, na verdade, Na agência. Eu cheguei na agência e ela me abriu um livro assim, tem esse lugar. Na verdade eu escolhi Boston porque a escola era mais bonita por fora. E eu pensei, Boston. Depois eu descobri que Boston tem uma comunidade gigantesca de brasileiros e eu não sabia. Ainda bem que não deu certo de eu ir, porque também eu não queria ficar de você falando... falar português. Com né? certeza, com Não dá. certeza. Fazer intercâmbio você tem que deixar a vergonha na mala e assim, você vai pra viver a experiência. E às vezes você não tem nem opção. Por exemplo, se você vai pra Miami, às vezes você quer achar americano, mas a sua comunidade é só de brasileiros. Então às vezes você não tem nem opção. Então, meu intuito era de ir pra um lugar que eu não ia encontrar brasileiro nenhum, e deu certo porque em Boston seria ao contrário.
Mas depois, e eu sempre quis os Estados Unidos porque eu tenho tios que moram lá, meus primos fizeram intercâmbio, então eles voltaram tudo, nossa, a melhor coisa da minha vida, então foi mais por isso. Mas eu acho que Deus trabalha de formas maravilhosas e eu ir pra Inglaterra eu nem sonhava, e foi uma experiência muito rica, muito rica. Eu cheguei a mudar de casa porque a minha primeira família, ela era uma alemã. Isso rola um medo pra galera que tá pensando em fazer. Mas o mais legal, gente, eu acho que assim, isso para começo de tudo. Para você fazer intercâmbio, você precisa mais de coragem do que qualquer coisa. Mas não é assim, não é que eu era nossa, eu não tenho medo de nada. Coragem é você fazer algo mesmo com medo, entendeu? Então eu tinha medo, mas a minha vontade de fazer intercâmbio era maior do que meu medo. Então eu falei, não. Eu tremia, me dava frio na barriga, dor de barriga, aquele negócio tipo, eu preciso ir no banheiro. Tem um livro que chama Fazendo Meu Filme, que é da Paula Pimenta, e a personagem também faz intercâmbio, ela vai pra Brighton. E ela descreve a mesma coisa que você falou, assim, tipo, frio na barriga, muito... Se você tá pensando em fazer intercâmbio, também é legal você ler livros que falem sobre isso. É verdade. Porque aí você já vai vendo como é a experiência e, tipo, que é normal ficar nervosa. Nossa, muito. Mas você tem amigos ainda da época que você, tipo, morava lá? Não, porque eu não sou tão boa nisso, assim, não é, talvez eu teria, mas eu tenho dificuldade de manter amizade à distância, assim, é muito... Porque você acaba vivendo vidas diferentes, você não vive mais aquela coisa em comum, aí vai distanciando. Mas tenho certeza que se eu escrevesse pra alguém, assim, a pessoa ia falar, nossa, é mesmo, tal, mas já tinha Facebook naquela época? Não, assim, não. É isso que complica, assim, tipo, É verdade. Quando eu fiz intercâmbio, já tinha Facebook. E aí, no primeiro dia, já tinha mais 60 amigos no Facebook. E aí, até hoje, eu fiz um amigo, uma italiana lá, tipo, a Martina. E, assim, ela falava o mesmo inglês que eu, tipo, um pouco. Então a gente se comunicava assim pelo celular, desenhando, mímica. E era legal que a gente se deu super bem, mesmo sem falar a mesma língua. A gente, ela fala italiano, não fala italiano. Mas a gente ficava, tipo, ouvindo música junto, conversando. E aí a gente tem no Facebook até hoje. Aí esses dias ela veio, tipo, ai, como você tá linda. Ai, quero conhecer o Brasil. Ai, vem pra Itália. E assim, é legal porque com as redes sociais é mais fácil de ter contato. Porque você vê sobre a vida da pessoa ali, né? Tipo, na timeline. Então, provavelmente as meninas vão conhecer pessoas e vão levar mais essas pessoas por conta das redes sociais. É uma coisa boa das redes sociais. Porque até você acompanha as fotos, parece que você tá vivendo um pouco da vida com a pessoa. E quando não tem, você não sabe o que tá acontecendo. Eu não ia conversar mais com a Martina mesmo. Porque, tipo, você não troca telefone. Imagina a gente conversando no telefone, ela falando italiano. Mas aí agora ela fala um pouquinho mais de inglês e eu também. Então a gente arrisca tentar conversar. Já conversa mais. E aí, na época tinha um MSN, então era mais o chat, assim. Mas o MSN é mais quando você tem um assunto específico, né? Isso. E às vezes outras redes sociais, tipo, a foto surge lá e aí você engata no assunto. Né? Exatamente. E aí qual foi o outro intercâmbio que você fez? O outro intercâmbio chama Work Experience. Então, quando você está na faculdade, você tem as férias de verão, né, aqui, e normalmente nos outros países são invernos, se você vai lá pra cima, né? Então, Inglaterra ou Estados Unidos. E daí eu trabalhei no Outback por 4 meses. Que legal, sério? Foi demais. Na verdade, eu faltei um mês, porque as nossas férias aqui não são 4 meses, né? Mas como eu podia faltar 25% da faculdade, eu faltei um mês inteiro. Conversei com os professores, avisei, não simplesmente sumi da faculdade. Mas eu falei, isso é muito importante pra mim. Então eu fiquei de dezembro a abril. E foi aí que eu aprendi inglês na marra. Porque lá na Inglaterra, como eu falei, tinha muito estrangeiro, então a gente acabava um arriscando a língua do outro e eu fui lá zerada, assim, pra Inglaterra. Eu não falava era tudo na mímica no começo, então lá deu pra ter uma base bem legal. Então quando eu cheguei nos Estados Unidos eu falava um pouco, mas como eu tinha que trabalhar todos os dias, e eu falei pro meu chefe lá, pode me pôr 7 dias da semana, porque eu vim aqui pra isso. Porque a maioria das pessoas, óbvio, não querem trabalhar assim, mas eu tinha 4 meses, eu tinha que pagar minhas contas, porque eu falei pro minha mãe e pro meu pai, me ajuda a pagar o intercâmbio, mas você não precisa me bancar lá, porque eu vou trabalhar. Então eu falei, vixe, e agora, né? Mas é legal, assim, porque querendo ou não, o intercâmbio nessa idade é a primeira experiência que o adolescente tem, tipo, como adulto. Porque você tá longe dos seus pais, mesmo que seus pais tipo, te deem grana, você tem que viver no mês com aquela grana. E antes, tipo, pai, me dá uma mesadinha aí, não sei o que por fora. Lá não, é aquela grana e aquela grana. Acabou. Então, eu percebo que quando eu viajo com adolescentes, assim, são outras pessoas. Primeiro dia de viagem e último dia de viagem. E olha que só 30 dias, imagina o seu, que é esse tempo todo. Não, foi incrível.
incrível, porque eu não tinha carro lá e a maioria das cidades pequenas dos Estados Unidos você precisa de carro. Então eu tinha que me virar com as pessoas, assim, eu pagava $20 por mês de gasolina pra minha amiga me levar. Às vezes eu tinha que esperar ela acabar o turno dela pra me levar. Eu fazia minhas compras de comida, eu lembro até hoje, assim, todo o dinheiro que entrava, porque eu ganhava muita gorjeta, né? Por dia. Lá é assim, né, que agora... Por isso que é importante quando você tá viajando, você deixar a gorjeta. Gente, porque o salário fixo é muito baixo. Então às vezes eu penso, não vou dar gorjeta não. É um salário mínimo, mínimo, mínimo. Eu acho que eu ganhava $2 por hora. Era muito pouco. Mas a gorjeta tá 5, agora tá $5 por hora, mas mesmo assim é pouco pra você viver. E então aí entrava o dia do... Era muito gostoso. Entrava o dinheiro do dia, daí lá no meu caderninho, entrou tal, tal. Aí eu relacionava as despesas que eu ia ter, aí eu falava, eu posso comprar uma roupinha, sobrou uma coisa pra eu ir num restaurante e tal. Mas é a vida dura, assim, lá, restaurante, você comer carne, essas coisas, é um pouco mais caro. Eu lembro que eu comia muito fast food porque era o mais barato. Então eu engordei, sabe, lá. Mas tudo foi experiência boa. Por mais que eu engordei, quando eu voltei pro Brasil, eu voltei tudo ao normal. Mas o fato de você estar sozinha lá, e tem que se virar mesmo, você tem que tomar decisões, você tem que conversar com o seu chefe. Eu tinha muito medo, gente, porque pra entrar no Outback você tinha que fazer um teste do menu. Você tem que saber tudo, todos os ingredientes que tem no prato, todos os nomes. E eu... Nossa! E aí você estudou antes de ir? Não, eu cheguei lá e ela falou, então a gente vai te dar um teste, não sei o que. Eu, meu Deus, que eu vou... Tem ingredientes que eu nunca tinha ouvido falar. Tem um negócio que chama horseradish, que eu nem... Até hoje eu não sei nem traduzir isso, mas eu sei o que é. Eu sei o que é, eu vou no supermercado, eu sei o que é, mas não sei o que significa. Então tinha muitos nomes que eu nunca tinha ouvido falar. E então foi um aprendizado gigantesco, que as pessoas se aproximam de você porque você é um pouco diferente, você tem um sotaque, então eu conheci muita gente boa. Eu não queria voltar, na verdade, na época então rolou isso, acho que isso rola um medo, assim, de você, tipo, amar tanto a experiência e depois você não vê mais graça na vida aqui. Não, mas depois que você volta, aí volta tudo ao normal e você fala, foi uma experiência maravilhosa. Quando eu voltei, uma coisa era certa, eu queria fazer outro intercâmbio. Então você pega esse contagioso, assim, é um negócio que... Viagem em geral é verdade, assim, né? Você faz a primeira viagem, aí você já volta juntando dinheiro pra próxima viagem. Isso. E eu acho que na vida, assim, a graça, né, de trabalhar, claro, você tem que ter suas coisas, um conforto, mas pra mim, a graça de trabalhar é você poder fazer uma viagem com a sua família, porque você ama, né? É o que o pessoal fala assim, colecionar experiências ao invés de colecionar coisas, né? Então, é outro mundo, você volta diferente, sempre pra melhor. Mesmo que você tenha algumas experiências ruins, porque você aprende também muito com as experiências ruins. Mas você sentiu, tipo, quando você viajou, você ficou um tempo longe de suas amigas no Brasil. Você sentiu que quando você voltou, você meio que perdeu muita coisa? Porque eu acho que esse é o medo de quem viaja. Sim. Porque às vezes a menina namora aqui, ou a menina tem um grupinho de amigas que é tipo um grupinho de anos, assim. Então eu acho que bate um medo de ficar um tempo fora, de voltar e não reconhecer mais o ninho, sabe? Tipo uma coisa que você sai e volta e tipo, cadê minha vida? Eu tenho uma amiga que fez isso, ela viajou, quando ela voltou ela ficou meio tipo, cadê minha vida que tava aqui? Sim, porque você vive outra vida lá. E rolou isso com você? Ou não, você... o primeiro intercâmbio eu tinha um namorado e não deu certo, tipo, eu voltei, a gente continuou a namorar, não deu certo depois, mas eu não acho que foi por causa do intercâmbio, eu acho que foi porque a gente ficou diferente. Então eu acho que varia muito, assim, da sua experiência. Para os meus amigos, eu voltei para o mesmo lugar, assim, voltou pra mesma mais interessante. Coisa. Imagina, tipo, história. Exatamente. Eu também defendo essa bandeira, assim, tipo, aconteceu comigo quando eu vim pra São Paulo. E aí, às vezes, quando eu vou pra Leopoldina, é muito importante. Eu faço mais amigos, porque as pessoas têm curiosidade de saber como é meu trabalho aqui, como é minha vida aqui. Então, acaba tendo mais assunto do que eu tinha antigamente. Com certeza. Né? Eu acho que isso não pode parar ninguém de ir, porque amigos de verdade, a família vai estar lá torcendo. Eles vão ver a hora de você voltar pra contar tudo e aprender com você, porque a gente aprende também com as histórias dos outros. Claro, não, a gente aprende com os vídeos. Eu sempre falo pras meninas que estão pensando em fazer intercâmbio, pra aproveitar essa experiência incrível e criar um blog, criar um vlog. Mesmo não é tipo porque vai virar o seu trabalho, que vai virar a sua profissão. Pra você. Mas pra você, tipo, como diário virtual. Sem contar que você conhece muitas pessoas que vão viver essa experiência. Ou então acompanhar vlogs de pessoas que viajam
Porque aí você já conhece o lugar antes mesmo de estar lá. Então você já sabe qual é o melhor restaurante, qual é o melhor lugar. E aí você não perde um segundo na viagem. Assim. Nossa, se eu soubesse, principalmente o meu primeiro intercâmbio, que foi a minha primeira experiência, assim, né, fora de casa, uma língua diferente. Se eu tivesse, né, um diário E na época eu lembro, gente, não faz tanto tempo assim, mas era uma máquina com filme. Eu era no ano 2000, então faz 15 anos, meu primeiro. E eu tinha máquina com filme. E eu revelava as fotos lá, mandava pra minha mãe. Isso eu sempre fiz. Mas já tinha e-mail? Tinha, mas eu não tinha máquina digital. Eu não sei quão comum era na época de 2000. Mas eu mandava, aí eu escrevia atrás, assim, fazia piadinha nas fotos atrás. Isso é legal. Falta. Então, minha mãe tem até hoje. Às vezes essas fotos digitais ficam lá guardadas e nem acha. É verdade. E tem algum lugar assim que você sonha em conhecer ainda que você não conhece? Tipo, esse lugar eu quero viajar ou então eu quero levar minha filha? Vários. Um deles é o Japão. Muito, eu também. Assim. Acho que vamos juntos. Gente, imagine um vídeo nosso no Japão. Nossa, e a Vitória, ela de kimoninho. Já quero. E o pessoal do Japão é bem presente, né, no YouTube, principalmente as brasileiras. Eu tenho muitas leituras de lá e elas ficam, você fica na minha casa, Bru. Menina sem falar nem inglês, eu cheguei lá no Japão, imagina que beleza. E o pessoal fala que eu passo delineador, o pessoal fala que eu fico meio japinha, né? Fica linda. Em casa. Tá em casa. Quando eu fiz intercâmbio, eu fiquei numa host family que a mãe era, tipo, descendente de japonês. Acho que é asiático, não sei, japonês, chinês. Mas ela, tipo, andava com ela na rua, as pessoas achavam que era mãe e filha. E aí eu postei uma foto, tipo, no último dia, assim, porque eu ficava, tipo assim, as meninas pediam, faz vlog. Só que a casa de outra pessoa, eu não posso invadir a casa de outra pessoa e fazer vlog, sabe? Eu achava meio invasão de privacidade. Claro. Então eu mostrei o quarto que eu tava dormindo, e aí no último dia ela me levou pra uma festinha, assim, tipo, pra despedida. E ela tinha uma filha da minha idade e tal. E aí eu tirei uma foto com ela e postei. E aí a galera falou, nossa, parece mais com você que a sua mãe. Ela ficou puta. Imagina, né? O quê? Não parece não. Mas é por causa do delineador. Meu olho só é pequenininho mesmo de sono. Mas aí o delineador fica parecendo que eu sou asiática. Mas qual outro lugar? Japão. Austrália, com certeza. Austrália é legal. A Paula foi pra Austrália e gostou tanto que quer ficar de vez. E meu sonho é conhecer aquelas ilhas. Assim, isso eu adoraria morar um pouco, assim, uns 2, 3 meses. Você tem esse sonho de morar em outros lugares? Eu moraria, sabe, em algum lugar da Europa, Itália. Sabe aquelas coisas que você vê, alguém mora, escreve um livro, igual aquele comer e rezar. Como que é? Comer, rezar. Imagina, sabe, você ficar 1, 2 meses em cada lugar. Deve ser muito legal, né? Itália. Eu fui pra Roma só, mas eu fiquei 3 dias. Quando eu fiz o intercâmbio na Inglaterra, eu fui pra Roma, Paris, só que fiquei 3 dias só em cada país. E 3 dias não dá tempo nem de acostumar com a confusão. Não, nada. Então... Mas assim, a primeira viagem que eu fiz, Flavinha, tipo, eu tinha 17 anos, 16 anos. E eu ganhei um concurso e fui pra Paris. E assim, foi legal pra mim porque foi a minha primeira viagem. Tipo, foi a primeira vez, sei lá, que eu vi um metrô. Primeira vez que foi tudo a primeira vez, assim. Então foi uma viagem meio que expandiu meus horizontes. Antes, meu mundo era Leopoldina, assim, que era tipo uma cidade com 50 mil habitantes. E aí, quando eu viajei pela primeira vez, eu tive tipo, noção do que eu poderia conquistar se eu levasse alguma coisa a sério. Eu acho que isso que é legal de viagem, porque você aprende a levar algumas coisas sérias, se você quiser aquilo, né? E você vê que as coisas só dependem de você mesmo. Às vezes você acha que, eu nunca vou conseguir viver sem minha mãe, eu nunca vou conseguir viver sem minha família. E vive, não quer dizer que é a melhor coisa do mundo. Mas você... Tudo só depende de você. O seu sucesso profissional, o seu sucesso na escola, sua mãe não pode estudar por você, né? Sua mãe não pode escrever um relatório por você. Então, às vezes pode, mas mais tarde eles vão descobrir que não é você. Mais tarde você vai ter que virar sozinho, assim. Tipo, a gente tem que pensar que tá aqui nesse planeta e os nossos pais estão por um tempo menor que a gente. É só pra apoio, aquele apoio, assim, né? Eu já falei isso nos meus vídeos, eu vi um texto que fala que uma mãe boa, ela se torna desnecessária, porque ela fez todo o trabalho dela e o filho tá seguro o suficiente pra encarar o mundo. E ela sempre vai ser necessária, assim, pro amor e tal, mas não é aquela dependência emocional, sabe? Assim, aquela coisa que fala, não, mãe, obrigada, eu consegui e eu vou desbravar o mundo, sei lá. Então, é isso que eu quero, se Deus quiser, dar pra minha filha. Ser desnecessária pra ela. Eu espero então, que essa mensagem tenha chegado até vocês, que vocês saiam e
tipo, aceitem essa aventura e que vocês façam vídeos, tirem fotos e marquem a gente. Tipo, tô aqui, obrigada por aqui, gente. Olha, vale a pena, porque às vezes você fala, não, pra quê? Um ano depois você já vai ver a diferença da sua cabeça, do seu jeito de vestir, tudo, né? E assim, sei lá, antes a pessoa estuda inglês na escola e ela fala, mas que chato, né? Porque eu não uso isso na minha vida, tipo, nunca. Só que aí quando você viaja, você percebe que, aquilo ali é o jeito que você se comunica, é a forma que você tem de se comunicar com o outro. E, tipo, não é um ET, é uma outra pessoa exatamente igual a você, que fala uma outra língua, que pensa com uma outra língua, mas que é uma pessoa que vai te fazer feliz, às vezes, que seria um ótimo amigo, que seria um ótimo namorado. E basta você aprender o inglês e aceitar essa aventura. Então é isso. Obrigada por ter aceitado esse vídeo. Pra assistir muito mais de Flavinha, é só clicar aqui na descrição, que tem, tipo, quantos vídeos tem lá? 500 vídeos incríveis. Por aí. E vocês vão ver não, eu me achando, né? Por aí que tem. Não, eu tenho mais de 500 vídeos incríveis, vocês que vão dizer. Mas tem toda a história dela, que é uma história linda. Tem a filhinha dela, que é uma graça, que eu ainda não conheci. Já estou aqui cobrando nesse vídeo. Não, ela ia amar aqui, né? Ela ama jardim, bichinhos. Então da próxima vez, Vivi estará presente. Tá marcado. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Bruna ficando sem voz, né? Cada vez mais. Vamos fazer uma pausa da mulher. Ai, verdade.